Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre melancolia, que é um estado psíquico com ou sem causa específica. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreve no canal, deixe seu comentário se você desejar, curte e compartilha. A gente vai falar hoje sobre a melancolia, é o tema que eu escolhi para falar no vídeo, lembrando que todos os temas que eu passo aqui no canal, eles têm base nos meus estudos em psicanálise. Então, a melancolia, ela se assemelha ao processo do luto, com a diferença em que o luto você perde uma pessoa querida e na melancolia, se a gente fosse definir como que a pessoa se sente, é como se ela estivesse vivendo um luto, mas ela perde a conexão com ela mesma. Então, é como se existisse a morte do eu. E a melancolia, se ela não for acompanhada, se ela não for tratada por um profissional, se a pessoa não buscar ajuda, e muitas vezes a pessoa não vai buscar ajuda porque ela não sabe que está vivendo isso, se as pessoas próximas a ela não ajudarem ela, não observarem que ela está precisando de um apoio nesse sentido, vai evoluir para uma depressão, que é um estado de tristeza máximo, onde a pessoa não vai conseguir sair sozinha, não vai conseguir sair da situação e muitas vezes não vai nem se dar conta de que está dentro dessa situação. Então a melancolia, ela se equipara ao luto justamente por isso. É essa perda da conexão com o eu, é como se a pessoa estivesse realmente vivendo um luto. Então, como a pessoa está num processo como se ela estivesse vivendo um luto, ela vai ter vários sintomas de como se tivesse perdido alguém. Então, a pessoa vai ter um excesso de desânimo muito grande. Na melancolia, as pessoas têm um excesso de um estado depressivo no período da manhã. Então, tem pessoas que têm dificuldade em sair da cama, de acordar, de realmente levantar. É como se a pessoa não tivesse forças e nem energia para isso. Então, tem pessoas que chegam a adiar 2 horas do despertar. Ela fica ali aquele tempo, é como se estivesse ganhando forças e coragens para sair dali. A pessoa ela passa a se olhar com muito desprezo, ela fica se menosprezando, não se vê adequada, perde o interesse por muitas coisas que antes davam prazer. Então, ela começa a entrar num estado de desânimo, numa letargia muito grande. É como se ela não sentisse mais prazer em fazer tudo que antes para ela era agradável. Que é como se o eu dela não existisse mais. Ele está morrendo, ou ele morreu e ela perdeu essa conexão. Essas pessoas, elas começam a se sentir inúteis, elas acham que não conseguem agradar alguém, que o assunto ou que o que elas podem oferecer é chato, então elas começam a se achar até desprezíveis às vezes. Ela acha que não consegue agradar ninguém, então ela acaba ficando mais reclusa, não busca socializar junto com os demais, nem às vezes com os próprios familiares ou pessoas do núcleo principal dessa pessoa. É comum também que essas pessoas elas passem a sentir culpa e elas nem conseguem definir do que exatamente é essa culpa, mas é como se elas não conseguissem atender a expectativas de ninguém, nem delas mesmas. Então vem um sentimento de inferioridade, um sentimento até de insegurança muitas vezes. A questão do sono também da pessoa fica prejudicada. Tem pessoas que passam a ter insônia, tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos. Aí tem pessoas também que têm o sono desregulado, fica acordando o tempo todo, não consegue manter um ritmo saudável de sono que todo mundo precisa. Então qual seria uma possível causa de a pessoa estar vivendo dentro de um processo, de um período de melancolia? Isso não é um diagnóstico, é uma possível causa. Então, a gente chama de foco invertido. Por exemplo, uma pessoa que é cobrada muito pelos pais, então tem aquela expectativa muito grande em cima daquela pessoa. Aquela pessoa às vezes não vai conseguir atender a essas expectativas dos pais, ou pode ser de diversas pessoas, de repente uma esposa com o marido, um marido com a esposa, mas vou dar o exemplo dos pais. Então essa pessoa não consegue atender essas expectativas. Automaticamente ela coloca para dentro dela o fracasso, o sentimento de fracasso. Não consigo atender isso, atingir essas expectativas, logo sou fracassada. A pessoa, por mais que para algumas pessoas isso não pareça fazer sentido, porque a pessoa não está vivendo um processo de melancolia, é assim que acontece. Então a pessoa não consegue atender essa expectativa, por mais que ela se esforce, e normalmente ela vai se esforçar, ela vai tentar cumprir aquilo ali e não vai conseguir. Então, ela vai absorver isso dentro dela como uma derrota, como um fracasso. Então, o que vai acontecer? O foco vai ser invertido. Essa pessoa, no exemplo de pais e filhos, que está tendo a sua expectativa não atingida, não pode odiar seus pais. Isso está
contra o que está dentro dela. Então, como ela não pode fazer isso, ela não pode odiar quem ela tem que amar, ela não pode ter esse sentimento, o que a mente dela faz? Inverte o foco. Então, essa raiva que ela sente, ou deveria sentir por quem está machucando, digamos assim, vai ser invertido para ela. E como que esse foco inverte? Então, a pessoa que está sendo cobrada, digamos, por esses pais que estão com uma expectativa em cima desse filho ou dessa filha, ele não vai conseguir odiá-los, porque ele não pode odiar os pais dele. Ou a pessoa que estiver fazendo esse sofrimento psíquico acontecer. Então, ela inverte esse foco. Já que ela não pode odiar, ela não pode sentir esse sentimento com relação aos pais, então ela passa a sentir para ela. E ela passa a se ver como um fracasso, ao invés de atribuir aquela não conquista de algum objetivo a uma expectativa que não é dela. Então, nessa busca incessante de tentar atingir algo que não é um objetivo dela, que é algo que talvez ela não queira, ela vai inverter esse foco e passar a sentir o que ela talvez devesse sentir por quem estaria machucando ela, por ela. Mas como ela não pode fazer isso com alguém que ela ama, então é mais fácil que a mente inverta o foco e passe a sentir tudo isso que a gente falou ao longo do vídeo por ela mesma. Não coloca isso para outra pessoa, coloca para ela. E a partir desse momento, a pessoa ela passa a ser extremamente autocrítica, ela vai o tempo inteiro se criticar por tudo. E ela não vai fazer isso só de forma verbal. Tem pessoas que nem fazem isso. Algumas conseguem falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei fazer nada direito. Algumas vão conseguir externalizar isso, mas muito provavelmente essa dor é tão grande, essa não conseguir alcançar algo, vai estar tão dentro dela que ela vai sofrer em pensamento, ela vai pensar muito, ela vai ser autocrítica interna. E isso vai gerar um sofrimento muito grande, e aí a pessoa começa a manifestar todos esses sintomas que a gente falou ao decorrer do vídeo. E aí, se a pessoa começa a entrar numa tristeza tão grande de não conseguir atender essas expectativas, ou não precisa necessariamente ser a expectativa, pode ser uma outra situação que ela passe com alguém que ela ama ali, que ela não consiga atingir, e aí ela inverte esse foco e passa, em vez de odiar um terceiro, ela passa a se odiar, ela passa a não conseguir se valorizar e dar o amor suficiente para ela mesma, para o eu dela. E aí ela perde essa conexão. E aí, se não existe um apoio, uma ajuda, um tratamento para isso, a pessoa evolui para uma depressão. E aí a depressão ela é um excesso de passado, ela vai começar a viver tudo isso que ela não conseguiu atingir constantemente em pensamento. Isso vai atingir a vida dela como um todo. Então a melancolia ela se assemelha com o processo do luto, porque a pessoa perde a conexão com o eu. Então ela perdeu aquela conexão, então é como se ela estivesse vivendo aquele processo de luto. A diferença é que no luto você perde alguém e não tem a sua autoestima afetada. Você tem outros sintomas, outras coisas que acontecem, mas não afeta a sua autoestima. E na melancolia, sim, você perde a conexão com o eu, automaticamente você não tem mais autoestima. Então a melancolia se assemelha ao luto por causa disso e é assim que funciona para quem vive esse processo de melancolia. Se você é uma pessoa que se encaixou dentro disso daqui, não é uma regra, não é que todo mundo que age desse jeito, todo mundo que tem o que eu falei aqui no vídeo, tem melancolia e vai evoluir para uma depressão. Não é assim que funciona. Aqui é uma possível causa da melancolia e que a melancolia evolui para uma depressão. Então, se você se encaixou aqui, busque ajuda, busque conversar com alguém. Se você está vivendo algo semelhante a isso, não viva isso sozinho ou sozinha. Procure ajuda, procure alguém que você confia para conversar, procure ajuda médica se você tiver condições, mas externalize, fale o que você está sentindo, não para todo mundo, porque nem todo mundo vai te ajudar, nem todo mundo está disposto a ouvir o que você tem a falar, principalmente se for um problema ou uma dor emocional. Escolha, selecione bem para quem você vai falar, converse com essa pessoa e busque sair disso. Enquanto há tempo, você consegue melhorar ainda se você estiver nesse processo. Não deixe evoluir para uma coisa mais grave, mais séria e que doa muito mais, porque é muito mais difícil de você conseguir consertar, digamos assim, essas dores emocionais. Dá para melhorar, então peça ajuda, ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário abaixo, quero saber a sua opinião, compartilha, comenta e até o próximo vídeo.